Eu quero tocar com você aqui agora, nesse momento, neste encontro, da importância da liberação ou da libertação do conhecido. É um movimento presente em nós, do conhecido. O movimento desta mente que nós temos, que nós vivemos, que nós conhecemos, que nos mantém dentro de uma condição de insanidade interna, de insanidade psíquica, de insanidade psicológica. Nós precisamos de uma mente livre, de uma mente sã, de uma nova mente. Algo que na realidade nós poderíamos também chamar de não mente. Porque é algo tão diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, que é parte daquilo que o pensamento reconhece, que é parte do conhecido, que nós podemos chamar de não mente. Esta mente sã é uma mente livre da mente. Precisamos investigar a questão do conhecido, de como se processa em nós todo este movimento interno que não só alimenta, mas está constantemente se retroalimentando de experiências passadas. É a forma como a mente acumula em nós conhecimentos e experiências. Alguns destes conhecimentos e experiências, sim, são úteis. Você sabe ler, sabe escrever? Você sabe falar? Tudo isso nós aprendemos? Esse aprendizado é conhecimento e experiência. Isso faz parte desta memória presente em nós, desta lembrança presente em nós. É a presença do pensamento. Então, o pensamento tem o seu lugar. A pergunta, o que é o pensamento, é algo que tem basicamente uma resposta simples. O pensamento é a lembrança, é a memória, a recordação, é a presença do conhecimento e da experiência, a presença do pensamento em cada um de nós. Em um certo nível, o pensamento é fundamental. Em outro, é um problema. A nossa interna condição psicológica é a condição de prisão ao conhecido. Nós estamos vivendo na memória. Nós estamos vivendo na recordação. Nós estamos vivendo no passado. Você me ofendeu, você me aborreceu. Você me deixou triste. Você me provocou raiva. Agora, esta lembrança faz parte desta estrutura aqui, desta estrutura psíquica, deste mim. A lembrança que eu tenho de você se assenta em mim, em uma base de lembrança que eu faço sobre quem eu sou. Assim, eu tenho aqui a presença de uma imagem que o pensamento estabeleceu em mim sobre este mim, sobre este eu. Esta autoimagem é o mim, este eu. Portanto, você, como pessoa, neste mim, é a autoimagem.
Você e a autoimagem é a presença da pessoa. Esta pessoa guarda experiências neste formato de memórias, de lembranças. Quando você me aborreceu, me chateou, me entristeceu, eu guardei isto. Agora, esta lembrança é parte dessa estrutura que eu tenho, é parte desta autoimagem que eu carrego. É a imagem que eu tenho sobre quem você é, sobre quem você representa para mim. Nossas relações são relações entre imagens, são relações entre lembranças, memórias. Neste nível, o pensamento ele está ocupando um espaço de ocupação para a sustentação do sofrimento em nossas relações. A minha relação que tenho com você a partir deste espaço onde o pensamento, com esta estrutura de imagem, de imagens, a imagem que eu tenho sobre mim e a imagem que eu faço sobre você, esta estrutura, este espaço, é o espaço da insanidade. A mente está funcionando neste espaço. É o espaço do eu, é o espaço do ego. Ao receber prazer de você, eu te amo. Ao receber dor de você, eu te odeio. O eu que odeia, o eu que ama, é uma construção do pensamento, é uma construção onde os tijolos, o cimento, a argamassa, o ferro, onde esta casa está construída com estes materiais, que é o pensamento. Assim, nós estamos vivendo dentro de uma estrutura de uma casa construída pelo pensamento. É a presença da insanidade. Todo este movimento psíquico presente em você, que está constantemente na vida ou neste contato com o momento presente, com a experiência deste instante, em conflito com aquilo que aqui está se mostrando. Vamos com calma acompanhar o que está sendo colocado aqui. Quando você olha para fora, através desta janela, desta casa, que é a casa do eu, a casa do ego, a presença desta autoimagem, ao olhar para fora, esta janela é a presença do pensamento. Não há um contato com a realidade. O contato é com o que o pensamento diz sobre este momento. Há uma separação entre o pensador e o seu pensamento. Quando você tem um pensamento, a ilusão presente é alguém tendo este pensamento. E, naturalmente, a certeza, a convicção, a posição firme e segura de que este pensamento é verdadeiro para este eu que é o pensador que está pensando. Há uma separação entre o pensamento e o pensador.
Quando você tem um sentimento, há uma separação entre você e o sentimento a respeito desta ou daquela coisa, desta ou daquela ocasião. A causa deste sentimento relativa a esta ou aquela ocasião, aquele evento, situação ou acontecimento. A presença deste sentimento aqui é algo que está vindo do passado, do modo como aquela dada experiência aconteceu. Ou parece que está acontecendo. É a forma como o pensamento representa aquilo que está surgindo neste formato de memória para este pensador, que se vê como um elemento separado desta memória, lembrança ou experiência. Nesta divisão temos o sofrimento, temos a insanidade. O estresse é insanidade. O medo é insanidade. A depressão, a angústia. Todos os diversos quadros de desordem emocional, de desordem psíquica, é a ausência de sanidade, é a ausência de uma mente sã. Nós estamos vivendo como seres humanos presos a um padrão psicológico de comportamento onde o pensamento presente é a raiz, a base da insanidade, de toda forma de sofrimento psíquico. A presença do sofrimento é a falta de saúde psíquica, de saúde mental. Nós estamos vivendo nesta autoimagem. É o fim da autoimagem, o fim do eu, o fim do ego, o fim deste padrão de comportamento, de pensamento que gera esta condição, que alimenta e está constantemente retroalimentando quadros internos de desordem, de confusão e problema para este mim. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O pensamento é este movimento. É a forma como, neste momento, aquilo que aqui se mostra está sendo visto por esta opinião, por esta conclusão, por esta leitura que está vindo do passado, que são as lembranças, as recordações deste pensador, deste experimentador, que é a autoimagem. A compreensão da verdade sobre a mente, sobre todo este movimento que é o movimento da autoimagem, requer um olhar sem o passado. Este olhar sem o passado é a aproximação de uma forma inteligente de lidar com este momento presente, sem a presença do pensamento. É o que eu tenho chamado de pensar. Há uma forma clara de lidar com as ações
sem o passado e, portanto, sem o pensamento. Nós desconhecemos a beleza deste encontro com a ação sem a reação, sem o modelo pré-determinado do pensamento para uma atuação com base no desejo, no medo, na busca de preenchimento, de prazer, ou em alguma forma de fuga, de conflito, contradição ou sofrimento. Nós desconhecemos uma qualidade de ação livre do passado, livre do eu. Assim como desconhecemos o que é uma aproximação deste momento sem a presença deste fundo psicológico, que é o velho modelo do pensamento, programado em nós a partir de um pensador, para estar sempre reagindo a partir do passado. O contato com este momento livre desta qualidade de reação, de pensamento condicionado, é a verdade do pensar. Então, há uma ação livre da reação e há um pensar livre do pensamento. A sua forma específica de lidar com esta ou aquela situação, em geral, é algo pré-ordenado por estes princípios que norteiam nossas ações. Estes princípios são os princípios da memória, da lembrança, do passado. O meu contato com você, a partir da imagem, o meu contato com você, a partir da ideia que eu tenho sobre você, me faz atuar a partir deste centro que é o eu, que é o ego. É uma atuação onde não há uma ação livre do ego. Pelo contrário, a ação presente é a ação reativa, é a ação do passado. Eu olho para você a partir das lembranças que tenho e reajo a você a partir da memória que está presente aqui sobre quem é você. É uma ação equivocada, porque estamos sempre diante da vida acontecendo neste momento e a vida não está se repetindo. Isso pode parecer muito estranho para você ouvir o que vamos colocar, mas é um fato que, se for observado, ficará claro para você. E o fato é que, quando no contato com alguém, não há alguém ali. É um conjunto de imagens que ela tem sobre ela e ela tem sobre você. Neste contato com alguém ali, este alguém que é você, é um conjunto de memórias e lembranças que você tem sobre ele ou ela. Portanto, estamos diante de uma realidade que desconhecemos, porque estamos vivendo dentro do conhecido e neste padrão do conhecido, que é o modelo da mente, como estamos vivendo, desta mente condicionada, programada, em sua insanidade, as nossas relações são relações conflituosas, geradoras de problemas, de confusão e sofrimento, porque não há lucidez, clareza, verdade, inteligência.
a atuação de ambos é a atuação desta insanidade? As pessoas, elas não se compreendem. Elas não se compreendem porque, naturalmente, a pessoa não se compreende. É impossível a pessoa se compreender. Porque pessoa é sinônimo de autoimagem. Pessoa é sinônimo de ilusão, de ego-identidade. Quando nos aproximamos da investigação da verdade sobre nós mesmos, fica claro este fato que acabamos de colocar aqui para você, de que os nossos contatos são isolacionistas, são contatos de separação e, portanto, não são verdadeiros. Cada pessoa está autocentrada, interessada nela mesma. Sim, nós fazemos encontros de acordos entre imagens. Eu te aceito na razão em que você me aceita. Eu te amo na razão em que você me ama. Mas é um jogo de ficção, de imaginação, como se, de fato, tivéssemos presente nesta experiência de encontro, um encontro real, um contato real entre seres reais. É a ilusão da mente, é a ilusão do eu, é a ilusão do ego. Nossas atividades são egocêntricas. Nossos relacionamentos são egocêntricos. O amor que conhecemos é assim. É o prazer, é o desfrutar, é o extrair dele ou dela algo para mim, para o eu. É o que chamamos de amor. Quando isto é negado, não há mais amor. Tudo muda. Nós estamos vivendo em uma psicológica condição da qual somos incapazes de nos livrarmos. Sem a ciência da visão sobre nós mesmos. É a presença do autoconhecimento. É a aproximação da vida como ela acontece. Não como o pensamento idealiza, deseja ou espera. É a verdade que liberta. É com base no autoconhecimento que podemos, sim, nos livrarmos desta autoimagem. É o fim da autoimagem. Algo que se mostra presente quando entramos num direto contato com o pensar verdadeiro, com o sentir real, com a ação que não vem do passado. Olhar para este momento sem o pensador, sem o experimentador, sem a autoimagem, requer uma atenção sobre as nossas reações. Requer uma aproximação de si mesmo para ficar ciente deste jogo, para ficar ciente deste modelo, como a mente opera, como ela acontece dentro de você. A presença do autoconhecimento,
abre esta porta para a visão da meditação. A meditação é o encontro com este momento, ficando claro esta divisão que o pensamento vem favorecendo, vem sustentando e retroalimentando. Me refiro a esta divisão entre o pensamento e o pensador. É a ilusão de alguém presente, separado do pensamento. Alguém presente, separado do que sente, do que faz. Alguém presente sendo pensador, sendo experimentador, sendo o elemento que observa, separado e à parte daquilo que ele está vendo. É esta condição de separação que sustenta esta autoimagem. Este encontro que não é real, este contato que não é verdadeiro dentro das relações. Ao nos livrarmos desta autoimagem, algo novo está presente. Este algo novo é a mente livre desta insanidade. É a mente livre deste eu. Quando colocamos neste momento um olhar direto para aquilo que acontece conosco, dentro deste contexto que é a vida acontecendo no presente momento, nós temos o fim para o conhecido. Para este movimento, que é o movimento que a todo momento o pensamento, repito, não só reconhece, mas continua alimentando, que é a presença da limitação de toda esta estrutura presente em nós que vem do passado. Esta casa, ela tem o seu solo, o seu fundamento, aonde ela está assentada. Esta casa que é o movimento do eu, que é o movimento do ego, que é a presença da autoimagem. Ela tem o seu solo, a sua estrutura firmada no solo do passado, no solo da memória, no terreno do conhecido. Contato com a realidade divina é o fim para o conhecido, é o fim para o passado, é o fim para a memória, é o fim para o pensamento. Quando temos o fim para o passado, o pensamento termina. A ilusão da continuidade do eu se dissolve. A verdade da revelação deste momento é a ciência da vida como ela acontece. E há nela a presença deste mistério, que é a presença do desconhecido, daquilo que é inominável, indescritível. A verdade deste cérebro novo, desta mente livre do passado, é a presença desta sanidade, desta mente sã, desta divina inteligência. Esta mente sã é a realidade da própria não-mente. A presença do desconhecido é a presença daquilo que é indescritível. Quando usamos expressões como mente livre, mente nova, mente sã ou a não-mente,
Estamos apontando para algo além do conhecido, algo inalcançável pelo pensamento, algo fora deste solo, desta estrutura e desta casa. Algo além da ilusão do eu, do ego, desta pessoa. É o que estamos vendo aqui com você. É o encontro com a felicidade, com o amor, com a liberdade, com a verdade divina, com a verdade de Deus. Nós temos encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não tem o eu, mas estamos alimentando o eu na experiência da memória. Nos tornarmos cientes disso, percebermos a reação, a resposta de memória desse corpo, desse cérebro, no momento presente, sem colocar esse elemento, o eu, dentro da memória, é o que eu tenho chamado de real meditação.